Olá, bem-vindos à mesa da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Mapfre Royan, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, e todos os dias estamos aqui servindo um dos pratos com essas porções variadas, né, da palavra de Deus dos quatro evangelhos, estudando sobre a vida de Jesus. E nesta parte, neste módulo, mais especificamente, o que Jesus é. E olha só, chegamos a mais um título único e exclusivo de Jesus, o Cordeiro de Deus, capítulo 6. Título esse que, inclusive, inspirou o título deste livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Então, vamos saborear mais essa fatia deliciosa aí do Cordeiro. Inclusive, vocês sabem, né, que essas meditações, esses estudos foram escritos há anos atrás, né, mais especificamente essa parte foi em 2019, e jamais pensava que transformaria em livro, né, e que o livro tomaria esse nome. Então, hoje se faz também, assim, oportuno eu explicar o porquê do nome O Cordeiro Marinado em Porções. Até já falei em outros vídeos, não sei se você está acompanhando desde o começo, né? Eu sempre aviso que aí na descrição do vídeo tem o link dos dois primeiros, onde explica bem a abertura, a apresentação desse projeto. Mas esse livro é uma coleção, né, de 260 devocionais, estudos que foram feitos ao longo de 5 anos. Cada ano eu escrevia durante os sábados daquele ano, então sempre 52 semanas no ano, 52 capítulos, e cada ano sobre um tema. E então, quando eu, né, tive essa disposição agora de transformar em livro, que foi em 2024, aí eu precisava de um nome para o livro, e esses tipos de livro, né, devocionais, tudo, geralmente davam essa ideia, né, de café com Deus, de pãozinho quente, de coisas assim de comer. E eu queria mais do que cafezinho, mais do que pãozinho, eu queria algo mais substancioso, né, um alimento sólido. E foi então que veio essa ideia do cordeiro. E mal sabia também que esse livro se transformaria numa dieta, né? Num programa de dieta, que é um programa de discipulado, como eu tenho feito, já fiz com classes, né? E também agora estou fazendo por audiobook, gravando cada dia um capítulo, porque a ideia justamente é se alimentar de Jesus, né? Isso está em João 6. Se depois você puder, quiser estudar com mais cuidado, capítulo 6 de João, Jesus fala que, né, era para comermos a sua carne, porque quando comemos de Jesus, ele é introduzido dentro de nós, ele faz parte da nossa constituição, né? Tudo que a gente come é assim. Então, é justamente para a gente fazer entrar dentro de nós esse alimento, né, que é o próprio Cordeiro de Deus. E mais do que uma leitura, mais do que um estudo, é uma prática, é uma absorção mesmo do que ele é, do que ele fez, do que ele falou, do que ele deu. Tudo isso é entrar dentro de nós, né? Então, essa é a ideia, que você esteja saboreando cada uma dessas porções, dessas 260 porções. Já estamos aí para mais de 100 gravadas, e nesses 5 pratos especiais, né, como está aí na capa. E hoje, então, vamos continuar falando sobre o Cordeiro de Deus. Aliás, essa expressão também é única e exclusiva, usada só por João, o apóstolo. Aqui no seu evangelho, né? No primeiro capítulo aparece 3 vezes, e por outras várias em seu último livro, o livro do Apocalipse, que ele também escreveu. A primeira vez que João aplica este nome a Jesus foi no dia do seu batismo, e a segunda no dia seguinte, como, né, diz esses próximos versículos. Capítulo 1, versículo 29 diz assim:
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nos versículos 35 e 36, ele diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, como vemos, a finalidade do Cordeiro de Deus era para tirar o pecado do mundo. Desde o princípio, quando o pecado entrou no mundo, Deus se proveu de um cordeiro para sacrificar em expiação pelo pecado. Para entender essa palavra, é preciso antes entender, ou melhor, para entender essa prática, né? É preciso antes entender essa palavrinha pouco utilizada em nossos dias, mas que significa, em termos jurídicos, expiação, né? Cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Vou repetir. Cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Então, considerando indiscutivelmente que o pecado nada mais é do que um crime contra as leis de Deus, todo pecador, então, deveria sofrer a condenação, o castigo pelo pecado. Afinal, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Ou ainda, em Ezequiel 18, diz que toda alma que pecar, esta morrerá. E foi assim que o Senhor instituiu o sacrifício de animais como expiação pelo pecado no Antigo Testamento, para o povo judeu, conforme descrito na lei de Moisés, como, por exemplo, explica aqui em Levítico 4:35. Diz assim: E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. E olha um detalhe interessante, em Êxodo 29:39, diz assim: Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, Jesus foi oferecido exatamente assim, como sacrifício da manhã, quando ele foi levado à cruz pela manhã, e da tarde, quando então ele entregou mesmo seu espírito e morreu na cruz, em cumprimento também a essa exigência. Outra característica imprescindível deste animal é que seja um cordeiro sem defeito, de um ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de um ano para expiação do pecado. Então, o cordeiro sem defeito representava o inocente morrendo no lugar do culpado. Assim foi mesmo Jesus, o único, sem defeito, perfeito, sem mancha, sem pecado. Por isso foi um único sacrifício que valeu por todos, porque os sacrifícios da antiga aliança eram apenas sombras do que na realidade estaria por vir. Mais um critério também: o cordeiro deveria ser de um ano. Na verdade, cordeiro é o filhote de carneiro, assim considerado até um ano de idade. Isso denota a humildade do sacrifício, porque geralmente se usa a palavra cordeiro também em sentido figurado para descrever uma pessoa pacífica, cândida, né? Um cordeirinho perfeitamente equivalente a Jesus, manso e humilde de coração, e também como citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8:32, repete a tão famosa passagem de Isaías 53, onde diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Mas este não é o fim da história. Este nosso cordeiro que foi morto sem abrir a sua boca em meu e seu lugar, ressuscitou, ressuscitou em glória e está vivo à direita do trono de Deus. E mais, voltará vitorioso como leão da tribo de Judá. Sim, aquelas outras tantas, muitas referências do cordeiro estão em Apocalipse, e lá é de um cordeiro no trono, triunfante, aleluia.
Por isso que a oração final deste capítulo, como todos têm uma oração final, eu já quero unir minha voz com todos aqueles de Apocalipse 5, 12 e 13, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Que bênção, né? Então, esse é o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tomou o nosso lugar. Quanto temos que dar graças, né? Com louvores e glórias por esse sacrifício vivo que ele se ofereceu em nosso lugar. E não acaba aqui também, viu? Amanhã tem mais. O sétimo capítulo vai falar de Jesus como mestre. Ele é mestre. E é um atributo assim que eu também tenho uma apreciação toda especial, porque é, né, a minha área de atuação aqui no Ministério de Ensino. Então, ele é o meu mestre, ele é o mestre dos mestres. Mas vamos deixar para amanhã, tá bom? Te vejo aqui sem falta, se Deus quiser.